Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do nosso podcast de negócios. E hoje está comigo ele, Derlis Ortiz. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Porto Ferreira, vamos estender isso logicamente para a região, também a nível nacional, vamos conhecer um pouquinho da história dele e falar um pouco do mercado atual. Além do mercado atual, também nós vamos falar sobre o mercado futuro, tentar entender aí o que pode acontecer daqui para frente com esse mercado de imóvel. Então, se você tem interesse nesse mercado, se você já é um investidor ou você tem interesse em investir nesse mercado, eu acho que você não pode perder esse episódio. Ortiz, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para conhecer um pouco de você, logicamente, a gente gostaria de saber como é que você começou com o seu empreendimento voltado aí para uma imobiliária. Ô William, eu que agradeço o convite, muito honrado por estar aqui nessa experiência, tá? Principalmente pelos meus antecessores que ocuparam essa cadeira aqui. Eu pensei quando eu recebi o convite, deve ter algum engano, né? Acho que se confundiram e agora eu tenho certeza, né? Foi confusão. Mas, obrigado, Derlis Ortiz, advogado, corretor de imóvel, pai do Felipe, da Manuela, fundador da Ortiz Imóveis há 20 anos. Mas, na verdade, a minha vida profissional, eu iniciei com 14 anos, tá? Sempre voltado para a área imobiliária. Eu trabalhei no cartório de notas, no tabelião da cidade. A gente mexia com escritura, fazia doação, fazia usufruto, venda e compra. Então foi daí a vontade minha, depois de 23 anos de prestação de serviço nessa área, de tentar fazer alguma coisa a mais, de abrir, no caso, a minha imobiliária, o meu escritório de advocacia. E isso foi em 2004, já completamos 20 anos e, se Deus quiser, indo para 21. Rumo a mais 20. É isso aí. Que maravilha, Ortiz. Mas quando você inicia aí a sua trajetória com imobiliária, você identificou que existia uma necessidade de mercado ou foi porque era uma vontade própria? Por vocação mesmo de estar trabalhando dentro de um estabelecimento com cartório, onde você via transações imobiliárias. Foi uma necessidade ou foi uma visão de oportunidade? Foi uma visão de oportunidade, foi um sentimento que eu podia um pouco mais do que eu estava, pela convivência com os colegas corretores da época, com os colegas advogados, que a gente atendia praticamente o único tabelião da cidade, a gente atendia a cidade toda, né? Então, a gente semeou ali um círculo de amizade, um círculo com os clientes que até hoje nos rende frutos, né? O pessoal confia no serviço e procura bastante. Então, na época foi um sonho de ter algo a mais ali para poder dar para a cidade, poder prestar um serviço bacana. E hoje você se concentra mais na parte de locação e venda de imóvel? Ou você tem mais algum serviço que você oferece dentro do seu negócio? Além da assessoria, além da locação e da venda, a gente assessora os clientes em venda e compra, além que o escritório ele é fora da imobiliária, a advocacia, então a gente tem a parte de regularização imobiliária, a parte de família, sucessão, inventário, divórcio, a gente faz também no escritório, mas o foco é a locação, tá? A imobiliária, devido à necessidade de mercado, a gente tem uma boa demanda aqui na cidade em locação. Então, esse seria o foco nosso, além, lógico, da venda e compra, que nós temos um portfólio lá, se entrar no site, aproximadamente 500 imóveis. Isso de compra e venda? De compra e venda. E vocês administram hoje de locação quantos imóveis? Você consegue ter esse número assim? Não com exatidão, mas mais de 1.000 imóveis. Mais de 1.000 imóveis? Mais de 1.000. Maravilha. Legal. Ortiz, e hoje, por exemplo, voltado tanto para o mercado de investimento, de compra e venda, quanto para a locação, como que vocês fazem a avaliação de um imóvel? Como é que isso funciona? Por exemplo, eu tenho um imóvel e meu vizinho está querendo vender o dele, eu me baseio por isso. Como é que isso funciona? William, a gente praticamente todo dia
faz uma avaliação. O pessoal procura bastante por uma questão ou outra, por oportunidade de venda, por curiosidade de precificar o bem, às vezes por necessidade de divisão em partilha também. E o corretor de imóvel, pelo menos no caso da empresa da Ortiz Imóveis, a gente se baseia principalmente no método comparativo. Às vezes eu visito o imóvel, eu vejo o padrão do imóvel, o local, o tempo de construção, a conservação, calculo tudo isso e aí a gente tem que ter a sensibilidade de entender o atual momento do mercado imobiliário. Se está bom para vender, se aquela região tem bastante procura ou não. E opina principalmente com base nos negócios que saem e não nas ofertas, porque a gente tem bastante oferta e às vezes um preço fora de mercado. Eu tenho um imóvel que tenho lá há mais de 10 anos vendendo e não vende. Não vai vender. Não vende porque está fora de preço. Nem corrigiu o preço, digamos assim. Não. Mas por que isso acontece? Isso é uma vontade do proprietário? Do proprietário. Às vezes às vezes não, a maioria das vezes, tá? Dá opinião, porque a avaliação nossa é opinativa, não tem o poder de fazer preço. Sim. Quem faz o preço é o mercado. Uhum. E às vezes a gente dá uma opinião de valor, o proprietário, mas você está falando que o meu imóvel vale X, meu vizinho está pedindo 2X do imóvel dele, que é igual ao meu. Tá, mas pedir o 2X, ele pode pedir 2, 3, 4X, mas vai vender? Não vai vender. Então, na verdade, o que vende são os imóveis que estão dentro de uma faixa correta do mercado. Tanto na venda como no aluguel também. Sim, funciona assim. É porque senão você tem um preço tão fora do mercado. É igual um carro, né? Sim. Acho que o imóvel não tem uma FIP, mas tem, igual você falou, métodos comparativos, onde você vai entender o valor local e localização, logicamente. Toda essa estrutura realmente faz todo sentido, né? E assim, Porto Ferreira é um lugar que vale a pena investir em imóvel? William, eu estou praticamente a vida toda... Apesar de perguntar isso para um dono de uma imobiliária, quase falar assim, ele vai responder que sim, né? Não, mas a gente tem experiências aí e tem exemplos, tá? O imóvel de médio para longo prazo, ele é imbatível em termos de investimentos, tá? Se você compra hoje, pensando em vender na semana que vem com lucro, a gente já aconselha lá, não faça isso. O imóvel não é assim que funciona, tá? A liquidez do imóvel é mais lenta, mas sempre dentro de uma faixa de valorização, sempre. Além de ser uma coisa bastante segura, eu que já passei por confiscos, tá? De dinheiro em banco, plano Collor, enfim, a gente sabe que o imóvel registrado no nome da pessoa, ele, como dizia o Macri, né, é imexível, tá? A pessoa não perde, é uma coisa segura. Então, eu tenho vários clientes investidores, tá? Que optam pelo imóvel porque entendem que de médio para longo prazo ele vai ter a valorização, além do que ele tem uma renda que você pode usufruir na parte da locação, tá? É uma coisa bem segura. Mas, por exemplo, eu quero comprar um imóvel eu quero começar nesse mundo de locação de imóveis. Hoje, qual que é mais ou menos a margem que me dá o meu investimento e o meu retorno mensal? Quantos % mais ou menos eu consigo aplicar? O que me dá de retorno? William, não existe uma regra no mercado. Vai valer o local do teu imóvel, vai valer a categoria dele, se ele é residencial, se ele é comercial, a demanda de mercado. Hoje nós temos uma demanda muito grande para pequenas residências, da pessoa só, do solteiro, do casal, famílias pequenas, tá? O que tem lá de oferta, ele é ocupado muito rapidamente, tá? A gente tem, às vezes, lista de espera para apartamentos com um dormitório, e aluga bastante, tá? Parte comercial, hoje nós temos uma tendência muito grande nas galerias, na concentração no mesmo local de várias salas comerciais, por conta até de uma otimização dos custos. Aí você tem, num prédio só, uma internet, um alarme, uma água,
uma limpeza de áreas comuns. Então, você rateia isso dentro de uma taxa de condomínio e consegue um aluguel barato. Então, o profissional que quer começar o negócio hoje, um prestador de serviço, principalmente hoje na área da estética, a gente tem na cidade muitas opções, muitos proprietários que enxergaram nesse nicho de mercado uma oportunidade de ganho. Então, nós temos a disseminação de várias galerias na cidade, voltada para a área de saúde, voltada para a área da estética, enfim, para todos os segmentos a gente tem um núcleo ali, tá? Entendi. Ortiz, nessa ideia que você passa, por exemplo, eu tenho um público que está crescendo, porque as famílias realmente estão diminuindo, né, de tamanho e proporcionalmente o imóvel vai acompanhar isso. Porque não faz sentido um casal, ou faz sentido, logicamente, se quiser mais espaço. Mas hoje, para quem não tem muito mais tempo, então um imóvel menor, onde exige menos cuidado, menos trabalho, e tem um conforto onde possa receber uma pessoa, um casal, ou talvez até um casal com filho, isso passa a ser muito interessante. Mas o mercado de Porto Ferreira não tem muito disso. Ou tem, ou alguém já está visualizando isso, ou isso que a gente está conversando agora é realmente uma grande oportunidade? Sim. O que a gente percebe é que o mercado ele é volúvel, ele vai mudando conforme a época, vai mudando conforme as necessidades, tá? Hoje eu tenho uma demanda muito grande nessa necessidade de um imóvel menor. Então, dá a impressão que não tem, mas tem. Só que eu tenho mais gente procurando do que hoje a demanda é maior do que a oferta. Bem maior do que a oferta. Porque, como você falou, nosso bem mais precioso hoje, ele é o tempo. Então, a gente tem o casal, a família, ele trabalha o dia todo, só chega em casa, às vezes, no final do dia, e não vai querer perder o tempo em limpar um quintal, em limpar uma casa. Você tem uma dificuldade grande, às vezes, de contratar algum auxiliar de limpeza, algum jardineiro, algum piscineiro, sabe? Então, o pessoal está enxugando essa questão de perder o tempo. Então, você chega em casa, você quer descansar, você quer aproveitar o imóvel. Então, aí que vai mudando a necessidade, né? A gente não tem tanta procura por um imóvel grande e, às vezes, acaba vagando esses imóveis, até mesmo pelo preço. Sim, também. É mais alto, lógico. Mais alto, porque é um imóvel de um padrão melhor, de um tamanho melhor. Mas tudo bem, eu tenho público também, mas não é igual ao público do imóvel pequeno. E falando hoje de galerias, né, onde a gente vai se reorganizando o tamanho da... Ou para quem está começando, mesmo, tem negócios que não vão ser maiores que uma sala, que dá para ser trabalhado e atendido por uma sala menor. Essas galerias, Ortiz, eu observo na cidade que a gente tem, não só na área central, mas isso tem expandido para alguns bairros. Você acredita que existe uma tendência de algum lugar na cidade ter um crescimento maior, que possa ter uma maior procura e valorização? Isso, por exemplo, é um tipo de consultoria que a Ortiz Imóveis também faz? Sim, sim. Isso aí, eu tenho muitos clientes que antes de adquirir o imóvel, tem a ideia. Então, a gente atende, Ortiz, eu estou pensando nisso, pensando em fazer isso. Aonde poderia ser? E como você falou, a área central nossa, ela está muito congestionada. A questão de falta de vaga de estacionamento, o grande volume de motos, de carros para parar. Eu tenho uma tendência bacana hoje em afastar um pouco do centro, e eu estou falando de Jardim Primavera, estou falando de Vila Nova, Vila Daniel, por conta de fugir desse movimento, tá? Mas ficar nos arredores do centro. Sim, ficar próximo ao centro, bem próximo, porque hoje, Porto Ferreira, de carro, você vai para qualquer lugar em 5 minutos, pelas rodovias, pelas vias principais, sim, pelas avenidas. Então, a gente tem a fuga da Zona Azul também, as ruas largas, às vezes de mão dupla, tá? Que facilita bastante o usuário desse profissional. Uhum. Tá? Que, às vezes, como você falou, não precisa mais que uma sala. Sim. Tá? Mas realmente a gente vê que esses imóveis eles estão começando a... esses núcleos, digamos assim, comerciais, eles começam a acontecer em volta, né? Sim. Isso é muito interessante. Eles começam a se afastar também pelo preço do imóvel, né?
O terreno no centro ele tem um custo, o terreno na Vila Nova ele é mais barato. Então o investidor ele analisa tudo isso antes de construir. Por exemplo, eu quero começar a investir na área imobiliária. Qual que é o conselho que você traz? William, hoje, devido ao avanço, à facilitação da internet, ficou muito próximo, muito curto as distâncias entre o cliente, o investidor e a oportunidade, tá? Uma grande tendência hoje é comprar imóvel por leilão. Tá? Nós temos uma gama imensa de oportunidades, principalmente da Caixa Econômica. Então vocês trabalham nessa área de leilão também, você tem essas oportunidades? Nós assessoramos isso, porque o leilão, a maioria não, todos hoje, é online. Acabou a história do leilão presencial, que às vezes tinha no fórum. Quando eu trabalhei e comecei a carreira no fórum, era normal. Quando tinha o leilão, no fórum, o pessoal ia lá presencialmente. Hoje você consegue arrematar um imóvel aqui de Porto Ferreira, de São Paulo, de Campinas. Eu tenho arrematantes de muito longe daqui, às vezes fora do estado de São Paulo, que eles se profissionalizaram, né? Porque ficam o dia todo olhando a oportunidade, buscando... Já tem pessoas voltadas só para isso. Só isso. E é um grande fator de ganho, porque às vezes você consegue tirar um imóvel por leilão por 40% do valor de mercado. Eu vi uma vez essa questão do imóvel de leilão. É possível você financiar esse imóvel? Sim, é possível, principalmente os imóveis leiloados pela Caixa. Como que funciona? Funciona assim, é um edital. A Caixa só pode leiloar se ela fizer o edital, tá? E o que a Caixa leiloa? Porque a Caixa não tem imóvel. A Caixa tem dinheiro para alugar para os outros. É o banco, né? O fim do banco principal é mexer com dinheiro, é ganhar em cima de juro, de empréstimo. Mas a Caixa retoma os imóveis financiados. A pessoa financia o imóvel pela Caixa, não consegue pagar, ela faz o processo e retoma. E ela não pode ficar com o imóvel, ela é obrigada a vender. E tem que fazer o edital. No edital já fala se o imóvel pode ou não pode ser financiado. A maioria dos imóveis que é comprado em leilão da Caixa, a maioria, não todos, mas 95%, tem a opção de financiamento da própria Caixa. Uns até, inclusive, podendo usar o recurso do FGTS. E quantos por cento que financia desse imóvel? Depende da análise. Vai muito do edital. A princípio, vai muito do edital. A princípio, ela tem uma margem máxima de 80% de financiamento. É quase o que se tem hoje no mercado, por exemplo. Sim. Então, não consigo financiar 100%. Não. Porque seria uma grande oportunidade para quem não tem dinheiro, por exemplo. Sim. Mas vamos pensar assim, hoje os imóveis, em sua grande maioria que vão para leilão, que você falou, são pessoas que fizeram financiamento, infelizmente tiveram algum problema, né, no meio do caminho, não conseguiram pagar, e aí por N fatores, né? Então começa a surgir essas oportunidades. Você está me dizendo que são mais ou menos assim, tem oportunidade de 40%, talvez seriam as melhores que a gente encontra no mercado. E qual que é a faixa desses imóveis que hoje entram para leilão? Ele tem mais ou menos um perfil ou não? Tem de todo tipo? William, eu já vi, porque a nossa empresa ela é a única da cidade e talvez da região credenciada à Caixa. Então eu já vi imóvel, apartamentos, tá? Por R$80 mil, foi o mínimo que eu vi, até R$2 milhões. Então a gente tem imóveis. Mas isso aqui na cidade? Não, na região. Na região, que também é uma grande oportunidade. Sim. Mas você administra também esses imóveis da região? Por exemplo, Ortiz, eu quero começar então com você, vamos buscar um imóvel de leilão, eu tenho lá R$50 mil para começar esse negócio. Bom, 20% já dá para comprar um imóvel aí interessante, né? Um imóvel de pelo menos aí... Agora me fugiu a conta aqui, mas 50 mil, um imóvel de... 10 mil. Né? Isso para comprar um imóvel de 50, mas eu estou falando, eu tenho 50 disponível. Bom, então eu posso arrumar, sei lá, 5 imóveis de 50 mil reais? E financiar o restante. E ali eu começo a criar uma carteira já de imóveis para locação.
Bom, imagino logicamente que não vai ficar só nisso, né? Você tem toda a parte de documentação. Além disso, muito provavelmente esse imóvel vai precisar de alguma reforma, algum reparo, né? Então não é só a disponibilidade do dinheiro para você fazer a aquisição, mas tem que ter um pouquinho de caixa ali para poder se organizar, né? A gente vai ter de arranque 5% que é do leiloeiro, que isso já tem que pagar, isso está no edital. A maioria desses imóveis, não todos, mas a maioria, estão ocupados, tá? Porque a Caixa ela retoma, mas não retoma a posse. Entendi. Então a pessoa já sabe que, ela compra sem poder olhar o imóvel. Ela não tem acesso. Dificilmente o ocupante deixa a pessoa olhar. 2, ela vai ter que retomar. Tá? E no retomar não sabe o estado da conservação do imóvel. Mas isso faz parte do risco do negócio. Tá? Eu acho que dentro de uma margem de valorização aí de ganho, você consegue destacar uma faixa de valor para ir. Então vale a pena. Vale a pena. Mas o que seria melhor? O imóvel comercial também tem leilão. Muito raro, mas tem. Porque o foco da Caixa hoje é financiamento residencial. Ela financia o comercial, sim, mas é raro. Tá? Eu tenho imóvel comercial de leilão de outros bancos, que a pessoa, às vezes, a empresa normalmente toma o financiamento, infelizmente também por razões não consegue, o banco retoma e leiloa. Então a internet te dá, se você fizer uma pesquisa bem rápida, dá um Google, imóveis em leilão, região, e vai filtrando, você vai ver que são centenas, milhares de oportunidades que tem aí. Isso, como você perguntou, como iniciar, como ganhar dinheiro, seria uma das oportunidades. Outra oportunidade que tem bastante, principalmente aqui na cidade, há uns 2, 3 anos, bastante lançamentos, tá? Normalmente, se você compra um imóvel no lançamento, depois que o bairro, que o loteamento se consolida, você tem uma valorização tremenda. Também é um outro conselho, uma outra assessoria que a gente pode dar. Né? E a tendência é mais verticalizar ou deixar mais horizontal a cidade? Existe algum plano, diretor, alguma coisa voltada para esse tipo de coisa ou não? Não. Especificamente para isso não. Existe a tendência de mercado, tá? Apartamentos, principalmente nas regiões central da cidade, por conta do preço do terreno. Uhum. Então você compra um terreno, quanto mais unidades aquele terreno te der, mais barato ele fica. Mais lucro teu na hora de revender o imóvel, na hora de alugar isso aí. Entendi. O Ortiz, agora falando um pouco de mercado. Nesses 20 anos, o mercado mudou muito? William, o mercado imobiliário ele é sazonal. Ele tem um ciclo. Você tem uma oportunidade hoje, daqui a um tempo para um pouco, depois ele volta a ficar interessante. Então, ele mudou em 20 anos, lógico, a gente teve vários ciclos, mas sempre naquele ritmo do imóvel. É diferente, às vezes, de uma aplicação que você tem a certeza de aplicar hoje, daqui a um mês já te deu 1%, já te deu 1,9%, deu 2%, às vezes em ações que de um dia para o outro você já ganhou 5%, 10%, dependendo de risco. Tá? Sim. O imóvel ele é mais conservador, ele é mais lento, mas nessas mudanças que a gente teve, principalmente na economia, eu me lembro na época que a Selic foi a 2% ao ano. Todo mundo que se viu sem renda, né, entre aspas, porque não é renda, é correção, veio para o imóvel, porque o aluguel estava dando mais do que aquilo. Hoje a gente está no cenário inverso. Hoje nada dá mais do que o dinheiro aplicado. Mas a tendência é que daqui a um tempo, devido à economia, devido a ajustes, isso diminua, porque está muito alto. Então, o imóvel ele vai navegando e flutuando nessa onda. Mas qualquer tipo de investimento, não é só o imóvel, né? Você tem aplicações aí, igual você falou, vai ter momentos em que realmente estão muito interessantes, momentos que já não estão interessantes, né? Mas assim, a mudança que eu falo de mercado, eu acho que o comportamento do próprio consumidor vai se adequando logicamente tanto com as necessidades quanto os desejos e tudo mais.
Eu te falo porque assim, você pega um imóvel de 20 anos atrás, uma construção de hoje, você vai ver que tanto o estilo, né, o que o imóvel oferece para que essa pessoa possa explorar. Vamos pensar assim, há 20 anos atrás, muito raramente você ia ver um apartamento com uma churrasqueira na sacada. Quem imaginava que ia sentar na sacada ali, reunir a família para fazer um churrasco. Não era algo que passaria pela cabeça. E hoje já, assim, é quase que impossível você ter um apartamento sem ter uma área... Hoje é quase obrigatório. Obrigatório, né? Como banheiro na casa, churrasqueira, né? No apartamento, no caso. Mas a gente tem outras tendências que vão mudando, assim como aconteceu, por exemplo, no mercado de táxi, no mercado hoteleiro e tudo mais, e também tem o mercado imobiliário, né? Por exemplo, você tem outros concorrentes dentro do mercado imobiliário, seja na locação Airbnb, né? Ou você tem ali algumas outras imobiliárias que também são imobiliárias virtuais, que também pode entrar como concorrente. Como é que você enxerga esse mercado? Como é que isso influenciou de forma negativa, de forma positiva? O que aconteceu com vocês no mercado imobiliário depois dessas mudanças? Ô William, a concorrência, ela sempre te fortalece, tá? Então, sempre que tem alguma novidade, que tem alguma outra oportunidade de mercado, a gente tem também que acompanhar, tem que se modernizar. A questão da locação virtual, do Airbnb, do quinto andar, também que a gente sabe que veio para facilitar, para garantir o locador que ele vai receber, para encurtar processos, ainda aqui na nossa cidade não chegou. Então não nos afetou, tá? Mas eu tenho colegas que a gente conversa sempre, troca experiências de cidades de médio para grande porte, que realmente virou tendência. Então as imobiliárias têm que acompanhar, tá? Aqui em Porto Ferreira a gente não teve ainda esse impacto, o que ajudou muito a gente, e não eu falo do mercado imobiliário, mas isso foi em geral, a internet. Hoje em dia o cliente chega na imobiliária, antigamente a gente tinha um catálogo com fotos, tinha listas de imóvel, publicava no jornal do Porto as oportunidades uma vez por semana. Hoje o cliente chega na imobiliária, eu vim pegar a chave do imóvel código X, porque ele já viu no nosso site, ele já viu em todos os sites as oportunidades, tá? Ele já vai direcionado. Uma mudança que teve recentemente na pandemia, que a gente não conseguia abrir o comércio, não conseguia atender o público, tá? Então, a imobiliária que tinha o site já encurtou isso, porque a pessoa entrava em contato, eu preciso da chave fazer uma visita no imóvel da rua tal que eu vi no site. Aí entregava a chave, não precisava atender. Então, esse tipo de tecnologia que passou a ser obrigatório para todas as empresas. Deixa de ser um diferencial. Isso. É obrigatório. É obrigação. Se você ainda não tem isso, você está fora de mercado. E o que você já visualiza de mudança no mercado? Porque assim, nós estamos com uma tendência muito forte da inteligência artificial, que ela vem num ritmo muito acelerado, e as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Né? Acho que alguns dias atrás aí nós tivemos uma movimentação de queda, né, das empresas que detinham a informação de inteligência artificial. Então você tinha lá o ChatGPT, a Microsoft trabalhando com a inteligência dela, o próprio Facebook, né? E aí vem uma da China, que o investimento foi muito baixo e que entrega praticamente as mesmas coisas e talvez até mais, né? Que é a DeepSeek ali. Então, assim, é tudo muito rápido. Como é que você enxerga essas mudanças desse cenário, não só de inteligência artificial, mas o que isso pode influenciar no mercado imobiliário? William, essa é uma tendência mesmo, isso vai tomar conta, eu vejo na advocacia, a inteligência artificial ajudando o advogado, ajudando o profissional, mas na parte imobiliária vai encurtar alguns processos isso, tá? Mas ainda a gente tem a obrigação da pessoa que quer morar, que quer comprar, de ter o contato pessoal
de ter a visita no imóvel, de ter aquele olho no olho que a gente fala, tá? Eu acho que isso não vai acabar na parte imobiliária. Porque um exemplo que eu falei do leilão, que você consegue daqui comprar um imóvel na cidade vizinha, mas em determinado momento você vai ter que ir no imóvel para saber se ele está vazio, se não está, você vai ter que reformar esse imóvel, se você comprou para usar, se você comprou para alocar. Então, esse contato ainda pessoal, na parte imobiliária, hoje ele é obrigatório e eu acredito que por muito tempo vai continuar sendo obrigatório, tá? Não vai influenciar tanto. Eu acredito que vai facilitar, vai encurtar processos. Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente tem, assinatura digital. Você não precisa mais papel. Hoje a gente tem muito documento digitalizado, muita imagem, tá? Isso facilitou bastante, mas ainda a gente tem aquele olho no olho para ter com o cliente, tanto com o locador, como o locatário, o vendedor, comprador do imóvel. E o corretor está lá para ser o elo, para facilitar processos e viabilizar os negócios, as oportunidades. Concordo contigo. Eu acho que principalmente no imóvel, né, uma coisa muito você precisa é mais palpável, digamos assim, né, visualmente, tudo. Eu preciso conhecer, preciso entender de estrutura, localização, né? Mas eu acredito também que a inteligência essa inteligência artificial ela vai trazer mais facilidades, né? Sim. Meu pensamento, acho que as empresas todas que estão se organizando dessa forma, igual você falou, a própria advocacia, que talvez tenha tido uma influência mais rápida, né? Se eu não me engano, o ChatGPT fez a prova da OAB e passou, né? Uma coisa assim que é surpreendente, digamos assim. E não é, né? Porque está todas as informações ali. Sim. Mas a gente precisa ficar de olho nisso, né? Eu acho que todas as pessoas que têm empresas, não só quem tem empresa, mas para quem trabalha, pensando que a inteligência artificial hoje consegue fazer muitas atividades, se eu não ficar de olho de como eu vou usar isso ao meu favor, realmente eu vou ficar para trás, né? Sim. Acho que a ideia maior é essa da gente ficar muito atento ao que está acontecendo no mercado. E tem que estudar, né? Tem muita gente que quer empreender, mas ela acha que vai na sorte. Não, a gente tem que estar atualizado o tempo todo e mesmo assim você nunca vai estar à frente de nada. Você sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa que já saiu diferente, né? Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: o dia que você achar que você aprendeu tudo, está na hora de você morrer. Já deu, bateu no teto, chega, né? Chega, já deu por aí. Está em constante evolução, né? Essa é a tendência nossa. Ortiz, eu estava vendo uma matéria esses dias também que me chamou bastante atenção. Fizeram uma pesquisa, não sei se você chegou a ver isso, nos Estados Unidos na hora de vender um imóvel. Então eles colocaram um imóvel sem uma decoração, um imóvel vazio, e pedia para um grupo de pessoas avaliar. Aí eles avaliavam o imóvel, aí, sei lá, um imóvel de percepção de mercado, ele valia $800 mil, por exemplo. Aquele imóvel sem uma decoração, sem nada. E aí eles decoravam aquele imóvel e faziam fotos mais produzidas e tudo mais e colocavam aquele mesmo imóvel para venda, porém agora testando também a percepção de mercado. E dava um ganho ali de 30%, 40% na percepção de valores. Você acha que isso pode ser uma tendência também do mercado imobiliário? Já existe algo voltado para isso? Já existe, porque a gente vende pela emoção, né? A primeira impressão é a que fica. Eu tenho isso na prática. Às vezes a gente vai mostrar uma casa que está fechada há meses, toda empoeirada, suja, vai entrar cheio de papel de propaganda jogado na área. Então, fica uma má impressão. Diferente do imóvel novo, bem pintado, limpo. Tanto é, William, que as construtoras têm a tendência de vender apartamento em planta. Aqui, eu já tive aqui uma oportunidade, uma só, mas cidades de médio para grande porte é comum a gente ter a unidade decorada. Ah, sim. A pessoa vai visitar o apartamento, que nem começou ainda o prédio, mas vai ser assim seu apartamento. É porque a estrutura dá para fazer, né? Com o sofá, com a sala com cortina, enfim, ela se imagina dentro do apartamento dela. E isso vende, viu? Isso é uma tendência. As imagens em 3D também, que os engenheiros estão usando, os arquitetos, para você imaginar, você andar dentro do teu imóvel,
sabe? Uma realidade virtual, né? Isso, realidade virtual. Isso é comum e é cada vez mais tendência, né? Mas hoje você já tem isso dentro do seu negócio ou não? Alguma coisa tem, dependendo do empreendedor, tá? Isso vai muito do construtor fazer. Como eu te falei, já teve aqui em Porto Ferreira um estande com imóvel decorado, mas ainda são poucos prédios que nós temos. E quando tem e é para venda, já às vezes vende sem precisar disso. Sem necessidade de estar mostrando. Sem precisar. É porque muitas vezes são investidores que compram, ou até mesmo por necessidade, como você falou, né? Porto Ferreira não é uma cidade tão grande, e não é tão verticalizada, né? Sim, já justamente porque você tem, na verdade, uma margem muito grande de opções aí de imóveis crescimento, horizontais, dá para expandir a cidade, não faz nem muito sentido você verticalizar, né? Apesar de que talvez, igual você falou, pensando na comodidade de você ter um condomínio mais em conta, você não ter que se preocupar com o jardim, né? Até com a própria garagem, né? Sim. Então fica tudo muito mais fácil. Mas, enfim, é tendência de mercado e logicamente que o mercado ele vai se comportando de acordo com as necessidades. Hoje, para identificar um cliente, você classifica de que forma? Por exemplo, chega lá o William para comprar um imóvel, para alocar um imóvel. Você falou que tem muito a ver com emoção, e tem. Mas você também consegue identificar que são outros perfis de compradores ou de consumidores? E como que você consegue trabalhar com isso para você ter uma margem de sucesso maior? Ô William, pela experiência nossa, quando chega alguém, Ortiz, eu vim comprar um imóvel. Então, antes de qualquer coisa, a gente começa um bate-papo com ele, tá? Querer entender aonde ele está hoje, que jeito, para onde ele quer ir, como ele quer fazer isso, se ele já tem um recurso, se ele vai financiar, se ele precisa vender o dele para poder sair para uma coisa maior, para uma coisa mais valorizada, tá? E nessa entrevista que a gente fala, aí eu já sei o bairro que ele não quer ir, tá? O imóvel que ele não quer, que não vai servir para ele. Não adianta eu levar a pessoa numa casa que custa X, se ele está buscando uma casa de meio X. Ele vai gostar, mas ele não vai ter a condição, tá? E às vezes a pessoa vem me pedindo o imóvel de um jeito e na conversa a gente já entende que não é daquele jeito, mas que é de outro jeito, e eu tenho ou não tenho. Então a gente, dentro do que a gente ouve do cliente e do que eu tenho, eu mostro, falo, olha, eu tenho esse, mando o link no WhatsApp, ele abre, já vê, ó, separei alguns, vamos visitar? Vamos. Quando está desocupado, vai na hora, pega a chave, quando não está ocupado por inquilino, ou às vezes o proprietário reside, a gente agenda a visita e leva, enfim. A pessoa compra depois que ela conhece, depois que ela visita. A gente sempre aconselha também o entorno, né? Quem são os vizinhos. Aconselho a pessoa a passar em horários diferentes no lugar para ver se realmente é aquilo que ela quer. Porque depois que ela comprou, se ela se arrepender, não é que é impossível ela desmanchar o negócio. Ela vende, mas o imóvel não funciona assim, né? Não é tão rápido, né? Comprei uma camisa, não gostei, eu tenho 7 dias para devolver, vou lá, compro de outra cor, de outro tamanho. O imóvel não é assim. Comprou, passou escritura, registrou, tem que vender. Você pode vender num dia, você pode demorar 1 ano. Exatamente. Então, antes de fechar, a gente aconselha a pessoa entender, ponderar e ver se é aquilo que ela precisa, se é aquilo que ela quer. Mas, Ortiz, eu acho que essa ideia que você traz, isso é uma venda consultiva. Então, eu preciso identificar exatamente o perfil daquela pessoa que vem me buscar. E, realmente, muitas vezes a pessoa ela vem com uma ideia, né, de uma compra ou alocação de um produto ali, que no seu caso é compra e locação. E quando você faz um trabalho de venda consultiva, você consegue identificar exatamente a necessidade. E o que eu vejo que muitas empresas, muitos empresários não têm essa consciência de que eu preciso fazer um trabalho como esse. E, logicamente, que a gente se sente muito frustrado muitas vezes quando você vai adquirir um produto ou um serviço ou qualquer tipo de coisa, porque você não é atendido
de acordo com aquela necessidade que você trouxe. Então, existe muita frustração. E você acredita que dentro, então, de um trabalho como esse, você consegue ter mais sucesso? Olha, William, se eu tenho sucesso ou não, comparando com que a gente tem que medir o sucesso, às vezes comparando com outros profissionais do mesmo segmento, tá? Não é a minha preocupação. Eu quero ter o objetivo principal que o cliente que eu estou assessorando fique satisfeito. Quando eu falo índice de sucesso, é muito mais assim, eu tenho volumes de negócios interessantes e o meu sucesso, talvez eu não é nem pensando na comparação, viu, Ortiz? É muito mais assim, é na comparação com a sua evolução no teu crescimento. Sim. Então, por exemplo, eu comecei minha carteira com 10, hoje eu tenho lá 1.000. Então, quando eu falo índice de sucesso, é muito mais voltado para essa evolução. A fidelização do cliente é importante, tá? O meu sucesso estaria nisso. Entendi. O cliente não fechar comigo um negócio só. A certeza de que ele foi bem atendido e que se ele precisar de uma segunda oportunidade de negócio, uma segunda compra, uma segunda venda, ele vai voltar. E o tempo tem mostrado que o serviço que a gente vende, que é a assessoria, que é a venda e compra do imóvel, tem gerado a satisfação do cliente. E eles são fidelizados. Eu tenho cliente com vários imóveis na carteira que trazem para mim. Eu tenho cliente que já comprou muitos imóveis comigo, tá? Tem, lógico, aquele que não gostou do serviço, sempre vai ter. A gente não quer ser unânime, né? É natural, né? Quer ter maior número de clientes satisfeitos. Esse é o meu sucesso. E, nesse sentido, eu acredito que tem dado certo, sim, viu? É o que eu penso, porque assim, agradar todo mundo vai ser quase que impossível. Quer dizer, vai ser quase que impossível, não. É impossível, né? Porque você está lidando com várias emoções, com várias percepções, e aquilo que talvez me agrade não vai te agradar. Mas quando a gente consegue chegar realmente num nível onde você começa a entender que aquele público que você atende, porque você segmenta teu mercado, você vai entender quem é o público que vai consumir, e nem sempre vai ser o todo, porque a gente não consegue, ou você tem várias vertentes dentro do teu negócio ali que possa atender todos os públicos, mas isso é quase que impossível, né? Não dá para chegar. Por exemplo, quem consome telefone, vai ter um que consome a marca A, o outro B, e por N motivos, né? Uns consomem mais pela emoção, outras mais pela marca, outros mais para mostrar que faz parte de um grupo e assim sucessivamente. E o imóvel, eu acredito que tenha um pouco disso também, né? O meu vizinho ou o meu amigo comprou um imóvel no loteamento X, ou num condomínio, ou num prédio e tal, então eu também quero comprar por ali. Ou, sei lá, o núcleo que eu participo, essas pessoas estão investindo mais em imóveis de comercial, então eu preciso ter uma tendência. Então, você também consegue segmentar, logicamente, por uma certa influência que o mercado acaba acontecendo. Mas é exatamente isso. Acho que a gente tem que buscar qual é o nosso maior índice de satisfação de quem a gente atende. E no meu ramo, a venda e compra ou a locação, a gente trabalha intermediando duas vontades diferentes. O vendedor, ele quer vender pelo melhor preço, o comprador quer comprar pelo menor preço também, mesma coisa na locação. Então, a gente tem que ficar numa posição ali de tentar agradar os dois lados, tá? Sim. E quando acontece isso, a satisfação... É o sucesso. É o sucesso. Exatamente. Ortiz, maravilha, o bate-papo está muito legal. Eu queria que você desse assim, então, algumas dicas, a gente já falou sobre isso, né? Mas de tendência de investimento aí, quem já é investidor ou quem está querendo começar, o que essa pessoa precisa ficar atenta para os próximos meses, para o próximo ano? Dá para a gente ter uma ideia disso aí? Oi, dá para ter ideia. Nós temos as entidades especializadas no setor imobiliário, tá? O Secov, o Cresce, os sindicatos dos construtores, todo mundo, às vezes não no mercado local, mas no mercado em geral do imóvel, a tendência de grandes lançamentos, tá?
Eu conversei com um colega há poucos dias, em São Paulo, tem uma tendência muito forte do alto padrão também. Isso é oportunidade de investimento. Tá? Trazendo para o mercado local, nós temos muitas ofertas, muitas oportunidades. É isso que eu falo para o comprador. Ficar atento às oportunidades. Elas podem surgir no mesmo dia. Agora de manhã para a parte da tarde, a coisa pode mudar e ficar atento. E quando aparecer, aproveita. Porque o imóvel é um investimento seguro. Tá? Ele é rentável. Ele tem uma valorização, às vezes não imediata, mas sempre tem. Tá? Eu nesse tempo de janela já vi bastante gente lucrar com imóvel. Tá? A maioria lucrando com imóvel, não em uma forma imediata. Então, tem aí um valor sobrando, quer diversificar às vezes a carteira, compra o imóvel, não vai se arrepender, não vai, uma coisa cultural, sabe, do brasileiro. Ter um imóvel, ter o seu canto, às vezes para lazer, às vezes para comércio, ter a sede própria de toda a empresa, né? Isso é uma satisfação. É um investimento pessoa, também, né? Você está solidificando ali aquilo que você já tem, a sua empresa, tudo. É muito interessante. Às vezes você materializa, né? Aquele trabalho seu, aquela conquista ali, ó, aquilo é meu. Esse sentimento, né, de propriedade, isso é bacana, tá? Então a gente aconselha a pessoa a ficar atento nas oportunidades, tá? Como a gente já citou aqui, leilão, já citou a locação comercial também, que é a tendência. Na hora de comprar, procurar entender o local que está comprando. Tá? Nós temos regiões na cidade que têm tendência de valorização mais do que outras. Então, valorizar, todas vão valorizar, mas umas vão valorizar mais rápido do que outras. Tá? Então, e a gente está lá, procurar sempre, antes de fazer qualquer coisa, uma assessoria profissional com uma imobiliária, com um corretor. Tá? Vai fechar com um advogado. Até porque tem muito golpe, né? É o que mais tem. Tem. Ainda ontem a gente em São Paulo, corretores cobrando uma taxa de R$250 para a pessoa fazer a visita no imóvel. Cobrava por Pix, o imóvel nem existia. Olha isso. Pegava anúncios de outra imobiliária, passava. Todo dia tem um golpe novo. Tá? Então, para a pessoa ficar atenta, procurar quem ela conhece, empresas estabelecidas, tá? Temos várias na cidade, profissionais que possam prestar essa assessoria, que isso é muito importante, tá? Até porque o golpista ele se aproveita de quem é oportunista, né? Não é isso? A ganância, né? A pessoa vê uma oportunidade de ganho, é aqui que eu vou, e às vezes está perdendo. Né? Porque eu já ouvi várias histórias. Por exemplo, coloca uma placa de venda de um terreno, por exemplo, e nem é o dono. Né? Sim. E ali o golpe acontece. E normalmente o preço é muito inferior do que o mercado está praticando. Lógico que pode ter oportunidades, mas essas oportunidades, é como você bem falou, procure alguém que esteja no mercado, que seja uma empresa consolidada, para você não cair no erro. Porque às vezes assim, você fala, vou comprar no particular, e esse particular ele vai me dar, sei lá, 10%, 15% a mais. Mas você não sabe como está a documentação, você não teve uma assessoria jurídica para isso. Então, aquela oportunidade que você enxergou pode virar um grande problema, né? Sim. E você socorrendo de um corretor, nós temos uma responsabilidade direta no resultado do negócio. Se eu sei de uma informação que pode prejudicar o negócio e não falo, eu sou responsável. Amanhã depois o cliente teve um prejuízo, eu sou obrigado a indenizar. Isso é lei, está no Código Civil. E isso não custa mais para a pessoa. Então, às vezes, naquela ânsia de ganhar, eu vou direto porque eu vou ganhar a comissão que o corretor ia ganhar, ele vai descontar. Tá? E depois tem um débito de imóvel que ele não pesquisou, tem uma dívida do vendedor que ele não pesquisou. E até mesmo na locação, né? Porque do nada, por exemplo, você não tem um contrato, a pessoa pode simplesmente chegar e falar assim, então, a partir de amanhã eu quero que você desocupe o imóvel. Pois é. E outra, né? Vamos lá, fazer uma mudança,
Você encontrar um outro imóvel do dia para a noite não é uma coisa tão simples. Não é. Às vezes demora meses para aparecer, fora o custo de você mudar, né? E muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. Exatamente. Né? Então, faz total sentido você procurar empresas que são sérias, consolidadas, para que você realmente tenha toda essa assessoria. Ortiz, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi um bate-papo bem bacana. Deu para a gente visualizar as grandes oportunidades que tem de Porto Ferreira, não só Porto Ferreira, região. Entender um pouco sobre essa tendência do que está acontecendo no mercado e, logicamente, pensar que aqui tem oportunidades e a gente pode fazer, né? Pode visualizar e fazer isso acontecer. De recado final, Ortiz, o que você quer deixar para as pessoas que estão nos vendo aqui? William, agradecer a oportunidade, como eu já tinha feito no começo, tá? E me colocar à disposição de quem se interessou pelo assunto lá na empresa. E um conselho que eu já falei, sempre, não precisa ser comigo, lógico, mas com os colegas, que todos estão aptos, tá? As outras imobiliárias, corretores, sempre procure assessoria profissional na hora de fechar um negócio. Às vezes a economia de uma vida toda da pessoa, que ela vai comprar um terreno, vai comprar um imóvel e ela perde, ela faz um negócio mal feito, tá? Isso não custa nada mais e a pessoa vai ter uma segurança, uma tranquilidade maior. Um abraço a todos. Maravilha, Ortiz. E você que está aí nos assistindo, chegou até aqui, se você não nos segue nas redes sociais, fica aí o nosso convite, tá? Siga lá no nosso Instagram, Podcast de Negócio, PF, tá? Então, se você ainda não nos segue, comece a seguir. Tem sempre conteúdo novo. E também nós temos nosso canal no YouTube. Siga lá no YouTube também, ative o sininho para você ficar sempre antenado com os conteúdos que nós estamos produzindo. Quero agradecer aí mais uma vez e fica o convite para você nos seguir nas redes sociais.